Bem, pessoal, aqui é o professor Clóvis. Vamos iniciar agora todo um trabalho em cima da lei orgânica do município de Guaramirim. Vou passar para vocês 6 passos de como gabaritar essa prova. Vocês precisam aprender a estudar a lei orgânica. Essa técnica ela vale para todas as prefeituras aqui da região de Joinville, principalmente provas em que a Sociesc vai elaborar as questões, certo? Então vamos lá, vamos começar todo esse trabalho. Primeira coisa, a Sociesc ela cobra muito verdadeiro e falso, certo? Então ela está mudando um pouco o perfil, está ficando próxima da FEPESE e a tendência é muito forte de ser cobrado agora verdadeiro e falso nessa prova. Tá? Por quê? Porque assim eles conseguem trabalhar vários artigos em poucas questões. Tá bom? Então tá. O que eu trouxe para vocês aqui, vocês têm que acessar esse linkzinho aqui. Esse link vai levar vocês para as leis municipais. É um site que tem na internet, muito bom, bem completo. Tem lei orgânica, lei complementar de todos os municípios. Tá? Cliquem no link, vocês vão ser redirecionados. Depois, lá dentro da página, vocês vão fazer um cadastro. Ele é gratuito, não tem problema algum. Tá? Não vão precisar pagar para ter acesso a essas informações. Fazendo esse cadastro, vocês vão vir aqui na sequência e vão procurar aquele símbolo ali, ó, tá? Da lupa. Tá? Vão acessar a lei orgânica de Guaramirim, vão procurar essa lupa e vocês vão procurar várias palavras-chave. Aqui eu dei alguns exemplos. Tá? Nós temos aqui obrigatoriamente, tá? Tem vedado, tem exclusivamente. Essas palavras são as palavras que a Sociesc vai tentar enganar vocês. Eles vão trocar essas palavras, ok? Então, esse que é o processo de criação. Tá? Vocês têm que trabalhar tentando sempre estar à frente da banca, ok? Tentando adivinhar o que eles vão cobrar. São muitos artigos. Tá? Mas tem artigos que tem mais recorrência, por isso que o Gauss preparou todo esse material para vocês, certo? Dando continuidade, vocês têm que anotar todos esses artigos, tá? Que tem aquelas palavras ali que vocês fizeram a procura. Destacar esses artigos, peguem um bloco de anotação, anotem todos os artigos e tenham esse bloco de anotação com acesso fácil. Todo local que você estiver, está na fila do banco, está em algum lugar, puxa o bloquinho de anotação, fica lendo lei orgânica dessas palavras, certo? Com certeza vocês vão gabaritar. Sociesc normalmente cobra aí 10 a 20% da prova de lei orgânica. É uma nota bem importante e vocês vão acertar, certo? Vamos lá. Artigos importantes também são os que têm porcentagem, gente. Porcentagem é tradicional da Sociesc cobrar. Trocar 20 por 25, 30 por 10, 30 por 15. Infelizmente, vocês vão ter que dar uma olhada com bastante atenção em vários artigos que têm porcentagem. Tá? São bastante recorrentes em provas. Datas também são importantes. Tá? Só que isso você não tem como buscar ali pela lupa, como eu havia dito. Então tu vai ter que passar o olho assim de maneira rápida por cima, identificar os artigos que têm porcentagem, tá? Porque pela lupa a gente não consegue acessar rápido, só as outras palavras. Beleza. Tá? Tem vários artigos aqui, ó, né, que a Sociesc tem uma tendência de cobrar. Como eu já havia falado, vai ser verdadeiro e falso, muito recorrente na prova. A gente vai fazer uma análise em cima de como a Sociesc pode cobrar isso. Ok. O artigo 2º ele fala que são poderes do município independentes e harmônicos entre si. O que a Sociesc vai fazer? Eles vão trocar esse independentes por dependentes e vão te perguntar se isso é verdadeiro ou falso, certo? Esse é um exemplo clássico de questão. Tá? Então, como tem aqui no lado, vocês vão ver ali que a alternativa vocês vão marcar como falsa. Ok? Tá? Vamos lá, mais uma aqui. Ó. São símbolos do município. Bandeira, brasão e o hino representativos da sua cultura e história. O que eles vão colocar? Vão colocar um pedaço. Vão botar, são símbolos do município, a bandeira, o brasão e o hino. Tá? Tem alguns municípios que realmente é isso que está na lei orgânica. Mas Guaramirim fala ainda representativos de sua cultura e história. Então, se aparecer só esse pedaço, são símbolos do município, a bandeira, o brasão e o hino,
Isso está incompleto, então está falso. Se não estiver exatamente como está escrito na lei orgânica, é errado, não importa. Tá? Mais uma questão rápida aqui. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. É isso que está na lei orgânica. Eles simplesmente vão inverter isso. Vão colocar que a sede da cidade dá-lhe o nome e tem a categoria de município. Olha só. Isso aqui é para derrubar o guerreiro. Não, não tem. Você vai ler, você vai ter uma memória fotográfica, você vai entender que é município e depois cidade. Tá? Então isso é falso. Tá? Essa afirmação que a banca elaborou ali. Mais uma questão. A alteração de divisão administrativa do município somente poderá ser feita quadrienalmente, né? 2 anos após as eleições municipais. Eles podem trocar essa palavra feia aí, ó, por anualmente. Pronto. O aluno que não leu a lei orgânica, ele vai errar a questão. Tá? Ele vai achar que é anualmente. Tá? Então, a resposta seria falsa. Tá? São exemplos. Tá? O artigo 10º, né, é o mais cobrado em provas. Tá? Eu separei aqui todo o artigo 10º, tá? Só que eu destaquei em azul aqui os que tem que ter mais atenção. Beleza? Então vamos lá. Eles podem colocar ali no artigo 10º, trocar aquele cabendo-lhe privativamente. Isso aqui é importante. É o que só o município pode fazer, ou seja, privado do município. Então vamos dar uma olhada rápida. Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual. Tá? Eles podem trocar esse estadual por municipal. Tá? Elaborar o plano plurianual. Tá? Então esses em azul vocês deem uma olhada. Tá? Vocês devem também imprimir a lei orgânica, fazer toda uma análise em cima desse edital e da lei orgânica. Tá? Então eu vou dar uma passada rápida aqui, com mais tempo vocês prestem bastante atenção nas palavras, sempre atentando aí no que está em destaque em azul. Tá? Certo? Conceder a licença da ocupação ou o famoso habite-se. Tá? Isso é exclusivo do município. Tá? A gente está falando aqui que é só o município pode fazer esse tipo de... organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. Tá? Jurídico, cuidado com aquela palavra ali. Adquirir bens, tá? Inclusive, isso é bem importante, já vi cair em provas, mediante desapropriação. Então o aluno, às vezes, ele vai com preconceito de que a prefeitura não pode desapropriar. Negativo. Ela pode adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Claro que vai ser feita uma indenização para o proprietário. Né? Tá? E tem que conceder, permitir ou autorizar o serviço de transporte coletivos e de táxi, inclusive fixando as respectivas tarifas. Tá? Isso é exclusivo do município. Aqui tem mais uma etapa, esses são menos recorrentes em prova. É bom também ler, né? A gente tem bastante tempo. Vamos para a próxima aqui. Fiscalizar os locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Tá? E o que eu aposto para essa prova aí é promover os serviços, mercados, feiras e matadouros. Ou seja, o município pode criar um mercado municipal, eles podem criar uma feira municipal e eles podem criar um matadouro municipal. É isso que está escrito aqui. E vai vir, se a pessoa não leu, ela vai ler aqui matadouro, ela vai achar estranho e ela vai colocar que isso é falso. Negativo. Isso aqui é verdadeiro. Mercados, feiras e matadouros. Os seguintes aqui embaixo também são importantes. Iluminação pública e os demais. Tá? Agora de competência comum. Tá? Ou seja, em relação ao município e não estado. Dica rápida aqui, eu escrevi para vocês aqui. Ó, tudo que for mais abrangente vai ser em relação ao município, estado e também à União. Tá? Então tem vários aqui no lado esquerdo. Então a dica é, para que tu não tenha que decorar, cuidar da saúde e assistência pública. Isso é bem abrangente, isso não é só do município. Certo? Fomentar a produção agropecuária. Gente, isso também é muito abrangente. Não é só o município que deve fazer. Todos esses aqui, vocês têm que dar uma lida e entender a dica. Quanto mais abrangente, né, mais o município precisa da força do Estado e da União.
Tá? Agora vem a palavra vedado, essa aqui é bem importante. O que significa? É proibido. Vedado é proibido. Tá? Todos os artigos eles vão trocar o vedado. E eles vão dizer que é possível o município executar. Tá? Eu trouxe alguns aqui mais possíveis. Tá? Aqui, recusar fé aos documentos públicos não é tão interessante, mas eles podem dizer que o município pode fazer isso. Tá? Mas não, é vedado ao município. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Isso é vedado, o município não pode fazer isso. Vai ter na questão lá na prova que o município pode fazer isso. Então cuidado com a palavra vedado. Aqui segue mais alguns, toda a questão de impostos. Tá? Tem vários tipos de impostos que o município não pode executar. Tá? Eles estão descritos aqui. E o artigo 14 é bem importante também, que é relacionado à Câmara de Vereadores. Tá? Aqui, ó, legislativo. Tá? Legislativo, certo? Só vou pedir perdão para vocês, tem que tirar aquele S dali, não tem problema. É relacionado à Câmara. E o Executivo é relacionado ao Prefeito. Ok? Vamos lá. São condições de ilegibilidade. Ou seja, isso aqui é elegibilidade, desculpa. Ou seja, para ser vereador, o candidato tem que ter nacionalidade brasileira, certo? Tem que estar com ok em todos esses itens aqui. E a idade mínima é de 18 anos, isso é bem importante. Tá? Ou seja, para ele ser empossado, né? Para ele poder exercer o mandato de vereador. Tá? Aqui mais algumas dicas rápidas aqui, ó. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara Municipal de Vereadores. Isso está escrito lá. Só que eles podem trocar, eles podem suprimir a palavra solene. Tá? Ou seja, fazer com que ela não apareça. E daí o candidato que não leu, ele vai achar que está tudo ok. Negativo, tem que aparecer a palavra solene. Tá? E as sessões serão públicas. Tá? Salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores adotado em razão de motivo relevante. Esses itens são menos recorrentes em prova, tá? Tem muito estresse com isso. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara Municipal de Vereadores. Tá? Então cuidado com o tempo aqui, ó, 15 dias. Tá? E o mandato da mesa será de 2 anos. São datas que podem vir na prova. Tá? Aqui, ó, privativamente a Câmara. O que só a Câmara de Vereadores pode fazer. Tem vários itens, todos eles estão descritos aqui. Vocês devem ler. Tá? Aqui na sequência mais alguns. Porque eles podem pedir e dizer que não é exclusivo da Câmara. Né? Mas todos esses só a Câmara Municipal pode exercer. Todos esses que eu passei para vocês, vocês têm que dar um pouco mais de destaque agora nesse estudo. Agora eu vou passar para vocês alguns que são menos recorrentes. Tá? O vereador poderá licenciar-se por motivo de doença, tá? Ou sem remuneração, ó, isso é bem importante, por interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias. Eles podem colocar lá 180 dias, podem botar 90 dias, podem trocar esse sem remuneração por sendo remunerado. Então tudo isso é importante. Esses dois aqui não caem tanto em prova, mas vocês têm que dar uma olhada também. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente, tá? À disposição de qualquer contribuinte. Tá? Normalmente, eu já vi cidades que eles colocam na praça pública, assim, todo impresso, né? Tudo impresso as contas do município, a pessoa passa lá na praça, dá uma olhada. Tá? Mas não tem nenhuma lei que estipule como o município vai demonstrar isso, desde que fique de fácil acesso 60 dias. Ok? São auxiliares diretos do prefeito, isso é importante. Secretários municipais ou diretores equivalentes. Tá? Eles podem fazer alguma pegadinha com isso. São condições essenciais para investidura no cargo de secretário municipal.
tem que ser brasileiro, tem que estar tudo ok com os direitos políticos, e agora vem o que eles vão cobrar na prova: ser maior de 21 anos. Tá? Para ser secretário do município tem que ser maior do que 21 anos. E eles vão colocar 18 anos na prova. Ok? 21 anos. O prefeito, né, ele vai publicar mensalmente o balancete resumido da receita e da despesa. Tá? E mensalmente também os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. Certo? Lembrando que isso aqui é diferente daqueles outros 2 meses lá. Certo? Aqui tem mais o artigo 95 que é importante. O que o prefeito faz? Ele deve respeitar a competência da Câmara, né, quanto àqueles utilizados em seus serviços. Tá? Isso é relacionado aos bens. Tá? O município facilitará a utilização dos bens municipais pela população para atividades culturais, educacionais e esportivas na forma da lei. Tá? Então eles podem fazer transporte, utilizar os bens do município, principalmente aqui cabe veículos, né, que é o mais prático, relacionado a atividades culturais, educacionais e esportivas, sempre dentro da lei. Tá? Sempre que possível, o município promoverá, em relação à consciência sanitária, serviços hospitalares dispensários, tá? Combate a moléstias específicas, contagiosas e infectocontagiosas, isso mais relacionado ao pessoal da área da saúde, tem uma tendência muito mais forte de cair isso. Combate ao uso de tóxicos, então o que é? O município promoverá o combate, tá? Promoverá também serviços de assistência à maternidade e infância. O artigo 145, relacionado à inspeção médica, tá? A inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal terá caráter obrigatório. Normalmente isso é aplicado quando o dentista está em contato com os alunos. Tá? Então normalmente mais relacionado à saúde bucal. Mas a lei orgânica fala inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal. Isso é bem abrangente. Tá? Constituirá exigência indispensável a apresentação no ato da matrícula o atestado de vacina contra moléstias infecto-contagiosas. Ele está falando de escola municipal. Tá? O artigo 150 é importante, o 155 está falando em prioritariamente a educação de crianças de 0 a 6 anos no ensino fundamental obrigatório e no ensino técnico de nível médio. Só que no 156 fala assim, ó, atendimento prioritário em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6. Isso aqui é o dever. Então, veja bem, o dever do município é com crianças de 0 a 6 anos. Tá? O artigo 155 fala em dar prioridade, mas o 156 fala em dever do município. Então, vocês devem se atentar a essa diferença. O 159, 25% da receita dos impostos, tá? Ele vai ser relacionado à assistência à saúde. Tá? Então, tem municípios que é 20%, tem municípios que é 25%. Então, cuidado. Guaramirim, 25%. Isso é o mínimo. Tá? Isso, período anual, né? E aqui alguns detalhes menos importantes, que o município não poderá dar nome a pessoas vivas, a bens e serviços públicos de qualquer natureza. Tá? A gente vê aí várias homenagens a pessoas que têm bastante relevância no município, só que isso só vai acontecer depois do óbito. Tá? Então pode ser que o aluno acaba confundindo. Aqui várias datas relacionadas à PPA, tá? E a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aqui vocês devem se atentar no dia 31 de agosto, 15 de abril. Tá? São datas, leiam com atenção esses artigos. Ok?